Muito bem, muito bem, muito bem. Alunos do 8º ano do Colégio Construir. Vamos lá, ligação iônica, gente. Ligação iônica. Gente, ligação iônica é o nome que a gente dá para a ligação que acontece entre um elemento positivo e um elemento negativo. Lembrando que a gente está retomando esse assunto, tá? Vocês já viram, nós estamos retomando esse assunto para poder fixar bastante, porque é um conteúdo importante para o nono ano. Gente, ligação iônica acontece entre o elemento positivo e o elemento negativo. Que elemento positivo é esse, professor? São os metais. E que elemento negativo é esse, então? Os não metais, tá bom? Então, sempre que eu falar de ligação iônica, eu estou falando de um elemento que é positivo e um elemento que é negativo. Sempre. Elemento positivo e elemento que é negativo. Então, olha só como é importante esse tópicozinho aqui, ó, que o livro ele vem frisando aqui, ó, tá certo? Olha só como é importante. O que ele está dizendo aí? Que a ligação iônica é a única que ocorre com transferência definitiva de elétrons. O que é isso? Se um elemento químico perder elétron, definitivamente ele vai perder. Se outro elemento químico ganhar elétron, definitivamente ele vai ganhar, tá bom? Não tem como o elétron voltar para aquele átomo que perdeu, não. Então, na ligação iônica, um elemento químico, né, um átomo de um elemento químico, ele vai doar elétron e o outro vai receber, sendo que isso é feito de forma definitiva, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Quando eu encontrar uma fórmula, se eu tiver elementos dessas famílias aqui, ó, 1, 2 e 3, se combinando com elementos da família, ó, 5, 6 e 7, gente, de cara, a ligação é iônica, tá certo? Ligação iônica. Então aqui, o que a gente vai aprender? Ó? A tendência que a gente vai ter então é que o elemento da esquerda, que é o metal, ele ceda os elétrons, e o da direita, que é o não metal, ele receba esses elétrons, tá bom? Esse que cede os elétrons são os metais, esse que não cede são os ametais e o hidrogênio. E a interação é sempre entre o cátion e um ânion. Cátion e ânion. Beleza. O exemplo mais representativo de uma ligação iônica é a formação do sal de cozinha a partir de átomos de sódio e de cloro. Gente, a fórmula do sal de cozinha, o átomo do sal de cozinha, né, a fórmula é a forma mais simples que tem de representação da ligação iônica, tá bom? Então nós temos sódio e cloro se combinando, o sódio como metal, o cloro como ametal, o não metal, tá certo? Pronto. Então nós temos aqui o sódio perdendo um elétron, o cloro recebendo um elétron, tá bom? E a gente vai chamar esses compostos de compostos iônicos. Gente, uma observação para os compostos iônicos, tá bom? São sólidos a 25 graus, na fase sólida não conduz corrente elétrica, se forem derretidos ou colocados em água, vão conduzir corrente elétrica, tá bom? E esse sólido a gente vai chamar de retículo cristalino, retículo cristalino. Aqui é um outro exemplo entre o sódio e o oxigênio, o sódio perdendo um elétron, o oxigênio perdendo 2, forma essa formulazinha Na2O. Aqui entre o cálcio e o oxigênio, o cálcio perde 2, o oxigênio ganha 2, fica a fórmula CaO, tá bom? E aqui as características que eu já tinha falado do retículo cristalino, os sólidos nas condições ambiente, aliás, na condição ambiente, os compostos iônicos são sólidos, não conduzem corrente elétrica. Os compostos iônicos têm uma temperatura de fusão de ebulição elevadíssima, tá bom? São quebradiços, mas são duros, tá bom? Conduzem corrente elétrica quando colocados em água, e o melhor solvente para eles é a água, tá bom? No outro vídeo nós vamos trabalhar, nas próximas aulas nós vamos trabalhar também algumas curiosidades sobre esses compostos que tem esses tipos de ligações, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, procure lá no
no Google Classroom, tá bom? Abração, meu povo!